Aleluias. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Aleluias. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Abra comigo as nossas Bíblias, o Evangelho segundo escreveu João, o capítulo de número 21. Aleluias. Marco, pode baixar um pouquinho, tá dando... Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículo de número 11. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. João, capítulo 21, versículo de número 11, a Bíblia nos diz assim: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Repita comigo, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Repita comigo. Ali no telão, apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Vamos lá, 1, 2, 3? Não se rompeu a rede. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem tomar os nossos assentos. Nós louvamos a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor nos concede dessa manhã, início de tarde. Já estamos aqui para poder fazer a exposição da tua maravilhosa, inerrante palavra. Somos gratos a Deus por esse momento, por esse privilégio, por essa oportunidade. Aleluias. Graças a Deus. A Bíblia registra no Evangelho duas grandes pescas que são apresentadas. A primeira pesca, ela está em Lucas capítulo 5, versículo 1 a seguir, fala da pesca maravilhosa. Bom te ver, Maria. Pai, Senhor. Ela fala da pesca maravilhosa. A segunda pesca é essa pesca milagrosa que nós acabamos de ler aqui em João capítulo 21, que onde se dá a pesca milagrosa. A pesca maravilhosa é interessante porque ela se dá em águas profundas, próprio para uma grande pescaria. Os irmãos que entendem aí de pesca sabem do que eu estou falando. Então, para uma grande pescaria, é notável que os pescadores eles vão para algum lugar onde tem águas profundas. Na pesca maravilhosa, Jesus está no barco. Jesus está no barco e indica aqueles que estão, os pescadores, aonde devem jogar a sua rede. Na pesca maravilhosa, os peixes são de todos os tamanhos. Na pesca maravilhosa, a rede se rompe. Na pesca maravilhosa também ela se dá antes da morte e ressurreição de Cristo. Cristo ainda estava no meio dos discípulos quando se dá a pesca maravilhosa. Em contrapartida, na pesca milagrosa, Jesus não está no barco, Jesus está na praia. Em contrapartida, na pesca milagrosa, o mar não era profundo como na pesca maravilhosa, era em águas rasas. Em contrapartida, na pesca milagrosa, a rede não se rompe e Jesus é muito específico ao que os discípulos iriam pescar. Eram 150 grandes peixes. Por isso o nome de pesca milagrosa. A rede não se rompe. Em contrapartida, na pesca milagrosa, Jesus havia sido morto e havia ressuscitado. E Jesus estava na praia quando dá a indicação aos seus discípulos aonde eles deveriam jogar a rede. O que nós analisamos quando nós lemos esse contexto é que na pesca milagrosa, ou seja, na verdade, o que acontece na pesca milagrosa, e narrada aqui pelo evangelista João, é que Pedro, nesse instante, e os outros discípulos, eles desfrutavam de uma grande comunhão com o Senhor Jesus. Foram 3 anos e meio passando juntamente com o Senhor. O Senhor comia com eles, o Senhor bebia com eles, o Senhor estava com eles, sofriam as mesmas dores, as mesmas alegrias, e Jesus estava com eles a todo instante. Mas foi em um grande momento em que Jesus disse para eles, no capítulo 24 de Mateus, que Jesus vira para os seus discípulos e diz que um dia, foi o próprio Senhor Jesus que disse que um dia ele, que era o pastor, ou seja, que o pastor seria ferido e que as ovelhas ficariam dispersas. E isso se dá, Jesus é levado na cruz do Calvário, e quando Jesus é levado na cruz do Calvário, os discípulos que tinham toda a confiança, toda a garantia, toda a perseverança,
tudo estava depositado aos pés do Senhor Jesus, eles se dispersam, com medo de acontecerem com eles o mesmo que havia acontecido com o mestre. O que eles esqueciam é que o domingo chegaria, e que domingo, quando chegasse, Jesus, aquele que havia prometido para eles que haveria de ressuscitar, porque Jesus não pega ninguém despercebido, Jesus disse para eles que ele haveria de ressuscitar, e eles ainda estavam amedrontados, estavam com medo pela circunstância do que aconteceu com o Senhor Jesus, viesse também a acontecer com eles. Mas o domingo chegou, Jesus ressuscitou, e aquilo que tudo que Jesus havia dito para os seus discípulos de que aconteceria, nesse instante estava pronto para acontecer. A pesca milagrosa, eu costumo dizer que isso é um dos primeiros efeitos da ressurreição de Cristo. Os irmãos há de convir comigo que quando Cristo ressuscita, muitas coisas se aconteceram na terra. Aqui nessa narração de João, talvez seja a terceira vez que Jesus reaparece aos discípulos. Então, quando Jesus ressuscita, não é da mesma forma que os discípulos haviam quando estavam com Jesus. É de forma invisível, ou de forma diferente, porque quando Jesus estava com eles, Jesus estava andando a todo instante juntamente com eles, e eles podiam tocar, pegar em Jesus. Os irmãos há de convir comigo que o próprio Tomé é um deles que, há um instante, disse que só acreditava no que Jesus havia ressuscitado se ele pudesse tocar nas suas feridas. Se ele tão somente tocasse nas suas feridas, ele poderia sim acreditar que Jesus havia ressuscitado. A Bíblia diz que um certo tempo, os discípulos estavam reunidos em uma sala. Jesus adentra a sala e chega diante de Tomé e diz: estão aqui as feridas. Tomé pode tocar. E Tomé toca: Senhor. Tomé desfere uma palavra e diz: Senhor meu, Deus meu, acreditando que naquele instante Jesus havia ressuscitado. E Jesus diz para ele: Tomé, tão grandioso ou tão maravilhoso é aquele que acreditou sem ver. Você só está acreditando porque eu estou te mostrando as feridas. Mas bem-aventurado é aquele que só de ouvir falar acredita que eu ressuscitei. Aleluias. O domingo chegou. Os discípulos não deveriam mais temer aquilo que eles temiam. A Bíblia vai nos dizer que eles, amedrontados, eles retornam ao mesmo trabalho, ou seja, a mesma autoria que eles tinham antes. Eles vão para o mar de Tiberíades. E aqui havia no Senhor Jesus uma promessa que dizia para eles que assim que ele ressuscitasse, ou seja, após ele ressuscitar, isso está no capítulo 24 de Mateus. Após ele ressuscitar, ele deveria ir diante deles a Jerusalém. O mar de Tiberíades é também conhecido como mar de Jerusalém. Como o mar de Jerusalém, porque era também o mar onde Jesus iria se manifestar para os discípulos. Só que os discípulos não conseguiram entender, estavam amedrontados, com medo de tudo que havia passado por Jesus. Eu já vi que Pedro, ele nega a Cristo por 3 vezes. Porque tudo que havia passado por Jesus poderia, nesse instante, também passar com eles. E é nesse instante que Pedro, ao chegar nesse mar, junto ao mar de Tiberíades, eles estavam discutindo entre si, ou seja, estavam conversando entre si. E isso me chama muita atenção, porque a Bíblia vai nos dizer no versículo 2, que eles estavam juntos. Aqui eu entendo, ou seja, aqui eu aprendo algo muito grande com Jesus, e vejo também um grande efeito da ressurreição de Cristo. Os discípulos que outrora viviam querendo um ser maior do que o outro, um parecer mais do que o outro, nesse instante estavam juntos. Estavam compartilhando das mesmas dores. Estavam compartilhando da mesma alegria. Estavam juntos. A expressão estar juntos aqui não denota estar somente perto, estavam juntos. O que você sente, eu sinto. O que você passa, eu passo. A prova disso é que em algum instante Pedro, ele interrompe essa conversa, ou seja, essa conversa que os discípulos estavam tendo. A Bíblia diz que eram 7 discípulos. Ele interrompe essa conversa e diz: eu vou pescar. A pescaria já não fazia mais parte da vida de Pedro. Ele não necessitava mais de pescar, porque era o próprio Senhor Jesus que havia o retirado desse trabalho que outrora ele fazia. Já não fazia mais parte da vida dele, do seu cotidiano. Mas mesmo assim ele disse: eu vou pescar. Eu quero entender que aqui ele não tentou, na sua expressão eu vou pescar, ele não quis voltar às suas origens. O que ele queria era um tempo. Talvez estar sozinho. E nada melhor do que em alto mar.
Nada melhor do que pegar um barco e ir para um lugar distante para poder ouvir a voz de Deus. Perceba que nesse cenário Pedro estava frustrado pela circunstância e pela ocasião que haviam acontecido. Ele havia negado a Cristo. Estamos falando de Cristo, ao qual Pedro, outrora, havia dado a sua vida, dizendo: não, Senhor, eu dou a minha vida por ti. E ele havia negado ele por 3 vezes. E ele disse: eu vou pescar. A união desses discípulos eram tanta, e o efeito da ressurreição de Cristo na vida deles eram tanta, que sem vacilar, ou seja, sem titubear nenhuma palavra, todos os 6 que estavam juntamente com Pedro disse para ele: nós vamos com você, estamos juntos, a sua alegria é a minha alegria, nós não vamos te deixar só, nós não vamos te desamparar, embora não temos hoje um mestre juntamente conosco, mas nós estamos contigo, vamos juntos, vamos pescar. Aqui havia discípulos que estavam juntamente com Pedro, que não tinha. Pedro tinha habilidade, era um grande pescador da época. Mas alguns discípulos aqui que não havia nenhuma habilidade com aquilo que Pedro iria fazer. E mesmo assim, eles se propuseram estar juntamente com Pedro. Aonde você colocar os seus pés, estamos junto com você. Se é para ir pescar, vamos pescar. Vamos passar essa noite juntos. Vamos estar ali, vamos nos alegrar juntos. A situação que nós estamos vivendo hoje, irmãos, na atualidade, elas muito nos chamam a atenção. De que precisamos estar juntos. Embora respeitando o distanciamento social, não junto fisicamente, mas comungando, ou seja, compartilhando os mesmos sentimentos, as mesmas dores. O que me chama muito a atenção aqui, e me traz um ensinamento muito grande, eu confesso para os irmãos que, ao estudar essa palavra, eu peguei primeiro para mim, porque muito eu aprendi com essa palavra. Precisamos estar juntos. Precisamos estar com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, caminhar pelo mesmo caminho. Quando falamos que Jesus está voltando, não estou querendo ser melhor do que você, porque tive uma revelação de Cristo. A verdade é essa, Jesus está voltando, não podemos ignorar isso. E que bom seria se quando encontrarmos com Jesus nos ares, podemos ver cada irmão, cada rosto que esteve conosco, congregou conosco, esteve junto conosco, passou pelas mesmas dores que nós passamos. Ninguém se titubeando, ou seja, ninguém com pensamentos diferentes. É necessário estarmos juntos, em um só propósito, em um só pensamento, em um só sentido. Isso é o efeito da ressurreição de Cristo. Falamos que não servimos a um Deus morto, servimos a um Deus vivo, mas parece que o Deus meu é diferente do seu. Precisamos estar com a mesma posição, juntos. E juntos persistimos, caminhamos para junto daquele que um dia há de se manifestar nas nuvens dos ares. Aleluias. Glórias a Deus. A Bíblia diz que, ao dizer que ia pescar, todos eles foram juntamente com Pedro. E a Bíblia vai relatar algo aqui que muito me chama a atenção, de que passaram a noite inteira no barco, e naquela noite eles não pescaram nada. E isso é interessante. Passaram a noite inteira e não pescaram nada. Pedro era perito nisso. Toda a sua vida foi voltada à pescaria. Ele conhecia muito bem o mar. Ele sabia muito bem o que era necessário para poder ir pescar. Mas passaram a noite inteira e nada pegaram, nada apanharam. Aí Deus me manda te dizer uma palavra aqui nessa manhã. Se a noite e a escuridão era a ocasião de fracasso, onde a verdadeira obra da vida não pôde ser realizada, o antídoto deve ser encontrado quando vem a luz. Quando João coloca essa narrativa aqui, ao amanhecer, isso não foi por acaso. Porque quando nós analisamos os textos de João, para quem é estudioso da Bíblia Sagrada sabe o que eu estou dizendo, não era costume de João anunciar essa palavra ao amanhecer. Porque ao amanhecer, Jesus estava na praia. Jesus havia vindo. A luz verdadeira estava com eles.
Talvez, a Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então, ao amanhecer, e aí eu repito aquilo, porque eu precisei de anotar, porque quando Deus me deu essa palavra, eu falei, não, eu preciso anotar isso. Se a escuridão era ocasião de fracasso, onde a verdadeira obra da vida não pode ser realizada, o antídoto é Jesus. Vai amanhecer, irmãos. Vai amanhecer. Essa tempestade, essa noite vai passar, vai amanhecer. E quando amanhecer, Jesus está na praia. Quando amanhecer, Jesus vai estar na praia da sua vida. Aleluias. Graças a Deus, aleluias. Coremande canta, rabassuriande cai. Aleluias. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que ele está na praia e ele dirige para eles uma pergunta. Filhos, vocês têm algo para comer? Os discípulos não sabiam que era Jesus, eles não reconheceram que era Jesus. E eles respondem, não temos nada para comer. E aqui o que me chama a atenção, por mais simples que seja a resposta dos discípulos, de dizer que eles não tinham nada para comer, por mais simples que seja, não, e isso me confronta muito, porque não é a resposta que Jesus queria ouvir dos discípulos. Alguém que tinha experiência, que havia passado por 3 anos e meio ao lado de Jesus, e que em nenhum momento da sua trajetória, Jesus despediu a humanidade de barriga vazia e de espírito vazio. Nesse instante, quando os discípulos são interrogados pelo Cristo, mesmo eles não sabendo que era Cristo, pergunta se eles tinham algo para comer. A resposta deles foi: não temos nada para comer. E isso me confronta. Porque não é resposta para quem está perguntando. Não aqui é a revelação da realidade de como os discípulos estavam vivendo naquele instante dentro do barco. Não é a resposta que Jesus queria ouvir. É a revelação da nossa realidade. E confesso para os irmãos que eu chorei lendo isso. Porque essa é a realidade de muitos de nós. As nossas crianças estão sem perspectiva de vida. Os nossos jovens, quando interrogados, quando perguntados o que pensam do futuro, ninguém tem resposta, ninguém sabe te dizer que estamos vazios. Nós, como pais, que deveríamos ser a voz da experiência, não sabemos o que responder porque estamos vazios. Quando interrogados se nós temos algo, e não tem nada pior do que alguém nos pedir algo para comer e nós não poder darmos a ele aquilo que pode satisfazer a sua vida. Estamos cheios de informações. Achamos doutores em tudo. Hoje fica difícil conversar com alguém. Quando você pensa que sabe, a pessoa te lança uma palavra maior, ou seja, de um conhecimento maior do que o que você tem. Mas a verdade, estão vazios. Não tem nada. Lata vazia. Haja visto, nunca se viu tanto suicídio como nos últimos dias. Nunca se precisou de tanta consulta com psicólogo como nos últimos dias. Nunca se viu tantas pessoas desesperadas como nos últimos dias. E isso não é efeito da pandemia, não. Já antes da pandemia isso já acontecia. Pessoas vazias. Não tem nada.
compartilhávamos a mesma fé, estudávamos juntos, líamos a mesma palavra, a mesma Bíblia. E hoje, quando você pergunta, quando você encontra com a pessoa e começa a conversar, o assunto é diferente. Não, aqui só está revelando aquilo que a situação pela qual estamos passando. Vazios. 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 Sem nada. Sem nada. Sem perspectiva. Hoje temos a pandemia como escape. Mas já há muito tempo está nos acontecendo, está nos assolando. Perdemos a confiança em Cristo. Chegamos a um culto como esse, pegamos o microfone e dizemos, Jesus está aqui. Jargão. Porque nem mesmo aquele que está pronunciando que Jesus está aqui, confia que realmente Jesus está. Eu preciso confessar uma coisa para vocês aqui, irmãos. Me perdoe, a minha forma de pregar é assim. Tem alguns grupos de WhatsApp que eu participo e às vezes eu lanço algumas perguntas lá exatamente para poder analisar a resposta. E as respostas são as mesmas. Pessoas que não têm nada para responder. Conversa fiada. Palavras jogadas ao léu. Sabe por quê? Falta o Espírito Santo de Deus. Falta discernimento espiritual. Falta buscar mais do Senhor. Falta estar mais em comunhão com Cristo. Falta dobrar o joelho e dizer, Senhor, estou aqui. Senhor, eu não estou sentindo a Tua presença. Isso é inaceitável na minha vida, não sentir a Tua presença. Muitos hoje acham desculpa para tudo. Acham desculpa até para não estar nos cultos, para não adorar o Senhor. Os nossos cultos de ensino têm sido os mais rejeitados dos últimos tempos, porque pessoas já não sentem mais a obrigação, já não têm mais o desejo e não percebem isso, que o desejo está saindo, está se esvairando da sua vida e está ficando para trás, e que se Jesus se manifestar, não vai subir porque não tem a presença do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. É hora de voltarmos atrás e repensarmos a nossa vida. Aleluia. Estamos mais preocupados com a vida do nosso vizinho. Estamos mais preocupados com o testemunho dos outros crentes do que mesmo seguir a Jesus, do que olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, Jesus. Aleluias. Vazios. 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 Aleluias. Aleluia, Jesus. Mas a Bíblia aqui no versículo 5, ou seja, no versículo 6, a Bíblia vai nos dizer que lá da praia, Jesus estava ali. Lá da praia, Jesus vai dizer para eles uma palavra e que isso vai mudar a vida deles. E pode mudar a sua vida aqui essa manhã. Depende de você querer. Lá da praia, Jesus vai dizer, lance a rede do lado direito do barco. Isso aqui me confronta, pastor. Porque Jesus poderia muito bem dizer assim, lance a rede pelo lado direito. E quando eu entendi essa palavra, é simples, eu sei que é simples. Mas eu confesso aos irmãos que o meu peito se radiou quando eu entendi essa palavra. Lance a rede pelo lado direito do barco. Aí eu pude entender que muitas das vezes o meu lado direito não é o direito de Jesus. Porque o direito de Jesus, para quem está na praia, muitas das vezes, ou seja, na maioria das vezes, o lado direito é o meu lado esquerdo. Ou seja, o que Jesus está dizendo para nós aqui essa manhã, que não é do meu jeito, não é como eu quero, e sim como Ele quer. É do jeito dEle, é da forma dEle, é da maneira dEle. É do jeito que Ele quer que nós devemos fazer. Jesus está aqui essa manhã, meu irmão. Jesus está aqui essa manhã. Já foi dito aqui que foi pregada a mensagem de manhã. Talvez você não pode ver com seus olhos, contemplar com seus olhos naturais. E Jesus não está aqui também para que nós podemos vê-lo, não. Jesus está aqui para nós senti-lo, para poder sentir Ele. Se você não sentiu Ele ainda essa manhã, peça a Ele misericórdia e sinta a presença do Senhor aqui. Aleluias. Aleluias. Jesus está aqui para poder te dar um direcionamento na sua vida. Jesus está aqui para poder te dizer a direção que você deve tomar. É simples, mas tem que ser do jeito dele.
tem que ser da forma dele, tem que ser da maneira que ele quer. E eu nunca vi, embora não tenha muitos anos de crente, mas eu desconheço alguém que esteja debaixo de uma ordenança de Cristo e que ele fracassa. Não é do nosso jeito, é do jeito que Cristo quer. O que eu e você precisamos é estar diante dele, ou seja, pedir a ele misericórdia para sermos displicentes, não sermos displicentes, mas termos a sensibilidade de entender a sua voz, de saber a direção. Jesus está dizendo, pegue a rede, jogue a rede do lado direito do barco. Mas, Giovanni, eu sei como fazer. Não quero saber, é do jeito dele. Ah, mas eu sei como... Não quero saber, é do jeito dele. Mas Jesus, normalmente do lado direito do barco, é contra... Não quero saber, é do jeito dele. É do lado direito do barco. E eu vou repetir. Muitas das vezes o lado direito do barco vai ao contrário do nosso. Porque é o lado direito de quem está na praia. E não de quem está dentro do barco. É o lado direito de Cristo, não o seu lado esquerdo. E isso te confronta, porque o seu lado direito está de contrapartida a Cristo. Você está fazendo do seu jeito. Até agora você fez do seu jeito, você fez da sua maneira. E Cristo está dizendo para você aqui nessa manhã, não é mais do seu jeito, é do meu jeito. Não adianta você continuar, você já reuniu a família, você já disse da forma que queria, como iria fazer, mas não é do seu jeito. Todas as possibilidades estão favoráveis para você poder fazer, mas não é do seu jeito, vai dar errado, é do meu jeito, é do jeito de Cristo, é do lado direito que ele está indicando, é o lado direito do barco. Aleluias, aleluias, aleluias. Já foi dito nesse púlpito e eu vou repetir. O que muitas das vezes nos afronta e acontece conosco é que quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós não soltamos as rédeas. Nós ainda seguramos pela cordinha. Porque quando as aflições nos assolam, nós somos os primeiros a tomar a rédea de novo daquilo. Não, Senhor, deixa eu fazer. E Jesus está dizendo aqui nessa manhã, é do lado direito do barco, é do meu jeito. É do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. Irmãos, não está aqui a igreja, não está aqui na sua totalidade, não é todos irmãos. Essa palavra é para nós, é para você que veio. Não pensa que fulano, que cicrano, porque o Espírito Santo de Deus está me revelando aqui nessa manhã. Eu estou debaixo da graça de Deus. Não pense você que isso era para fulano, para cicrano. É para você, é para mim, é para nós que viemos aqui ouvir essa palavra. É do jeito do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. É do jeito dele. É do lado direito do barco. Confronta a sua realidade? Confronta. Mas é do jeito dele. Mas, Senhor, eu não tenho, eu não posso, eu estou vazio, eu não quero. Deus está te dizendo, faz aquilo que eu estou te instruindo hoje. Me deixa por um instante tomar a direção da sua vida e jogue essa rede do lado direito do barco. Eu vou insistir com essa palavra. Deus não está me permitindo sair daqui. Você tem que sair daqui entendendo. É do lado direito do barco. É do jeito de Jesus. Ele está te dando nesta manhã o direcionamento para a sua vida, para a sua alma. E é desse lado que Ele quer. Aleluias. Aleluias. Isso te confronta. Mas é do jeito que Ele quer. É do jeito dele. E não do nosso jeito. Aleluias. Aí a Bíblia vai nos dizer que eles lançaram a rede. Isso é interessante. Pescaram a noite inteira. Lançaram a rede. Mas perceba que, versículos antes, a Bíblia nos diz que eles não sabiam quem era. Ou seja, não conheciam, ouviam a voz, mas não tinham discernimento para saber quem é que estava mandando, quem é que estava ordenando. Mas ouviram a voz e fizeram aquilo que o Senhor ordenou. Lançaram a rede pelo lado direito.
E segundo a Bíblia, isso me dá respaldo para isso, ou seja, eu estou conjecturando, mas a Bíblia me dá condições para isso, sem ferir o texto. Quando eles lançam a rede, perceba que eu disse no início que eram águas rasas. A Bíblia vai dizer que eles lançam a rede e não conseguiam recolher a rede devido à grande quantidade de peixe. Ou seja, eu quero entender aqui que quando eles lançam a rede nem chega a tocar no fundo. É na superfície mesmo, na superfície das águas, é que elas que a rede enche de tão grande quantidade de peixe. Jesus está dizendo algo para nós aqui essa manhã, que enquanto você pensa que Jesus não está aqui, que Jesus está em oculto, Jesus está trabalhando. Você lança a rede por cima, Jesus está por baixo trabalhando e colocando peixes para você pescar. Para poder saciar a sua fome, saciar a sua sede, saciar a sua vontade. Aleluias. Então eles não conseguem recolher a rede de tão grande, ou seja, de tão tamanha era a quantidade de peixe. E aí no versículo 7, a Bíblia diz assim, os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro, Pedro, é o Senhor. Eu quero entender que nesse instante aqui, João, ou seja, quando a Bíblia fala do discípulo que Jesus amava, isso está direcionando exatamente para João, eu quero entender que nesse instante aqui, João teve o discernimento, ou seja, a revelação de que Pedro naquele instante podia parar, perguntar, como assim, Pedro, quem é? Como assim, João, quem é? E ele está dizendo, Pedro, é o Senhor, mas como assim, João? Eu não consigo ver, eu não estou enxergando, está muito longe, embora não estava tão longe, porque estava praticamente a 90 metros da praia, mas eu não consigo, o nevoeiro é muito grande, isso ofusca a minha visão, eu não consigo ver, João, quem é? E ele está dizendo, Pedro, é o Senhor. Mas como, João? Como você pode ter certeza que é o Senhor? Pedro, é o Senhor, Pedro, porque somente o Senhor pode fazer isso. Você não está vendo aonde estamos pescando? Você não está vendo a quantidade de peixe? Você não está vendo que passamos a noite inteira? A proporção do que nós estamos fazendo é o Senhor, porque somente o Senhor pode fazer tal coisa. Aleluias. Glória a Deus. Somente o Senhor pode fazer tal coisa, Pedro. Ah, meu irmão, Deus está dizendo para nós aqui essa manhã que nós precisamos aprender a tributar ao Senhor tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Nada do que nós temos feito estamos fazendo pelas nossas próprias forças. Isso tudo vem do Senhor. Você canta bem porque é o Senhor. Você prega bem porque é o Senhor. Você ensina bem porque é o Senhor. Você trabalha porque é o Senhor. Você hoje tem o que comer, o que beber porque é o Senhor. Porque é Ele que sustenta a sua vida. Tudo deve ser tributado a Ele. Aleluias. Não deixe de tributar ao Senhor aquilo que Ele tem feito por você. Ele tem cuidado de ti. Ele tem estado do seu lado. Ele tem te sustentado. Você já não poderia mais existir. Você já poderia mais não estar aqui. E o Senhor tem se sustentado, tem estado do seu lado, tem te fortalecido, tem te colocado na posição, porque a misericórdia dele é maior. A graça é maior. Aleluia! Aleluia! Deus não tem te desamparado. Deus tem estado contigo, mesmo que você não vê, mesmo que você não consiga ver, mesmo que você não consiga tocá-lo, mas você pode perceber e sentir que tudo que tem acontecido na sua vida é por misericórdia de Deus. Aleluias. Nada do que façamos, ou que fizemos, ou que podemos fazer, pode superar, ou seja, pode ser de nós mesmos, é pela misericórdia do Senhor. Quantos já se foram? Olhem para o seu redor. Perceba quantos já sofreram. Não adianta, não podemos ser negligentes e dizer que essa doença, ou seja, essa pandemia, esse mal que está assolando a humanidade não vai te alcançar, pode te alcançar, mas Jesus está contigo. Já foi falado aqui, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E mesmo que se for atingido, Jesus passa com você no vale. Aleluias, 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 glórias a Deus, aleluias. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro reconhece que naquele instante, quando Pedro, talvez as suas escamas saiam dos seus olhos, ele tem o discernimento, ele veste a capa, porque Pedro não estava bem vestido naquele instante, ele pula no mar.
e vai de encontro ao Senhor. A Bíblia diz que quando desembarque, aqui eu já caminho para o fim, porque esse relógio não nos espera, misericórdia. Quando ele desembarca, ele vê ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Aí sabe o que me chama muita atenção nisso aqui? É que Jesus tem o nosso sustento. Eu disse para os irmãos que no capítulo 26 de Mateus, acho que eu disse 24, mas perdão, é o capítulo 26, e o versículo 32, a Bíblia diz que Jesus já havia prometido para eles que iriam adiante deles para Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus já havia prometido para eles que estaria ali esperando eles, que depois dele ressuscitar, o Cristo ressurreto estaria ali esperando por eles. Mas eles não entenderam. Chegaram ali, se dispersaram, foram pescar. Aí Jesus aqui já estava na praia. A Bíblia diz que Jesus já estava na praia com a fogueira, com peixes e brasas, e aqui muito me chama a atenção essa fogueira, porque quando eu estava lendo isso aqui, Deus estava falando muito forte ao meu coração, e eu sou pentecostal, batizado com o Espírito Santo, sou também do fogo, mas o que me chama a atenção é o que tem assolado as nossas vidas, é que muitos têm entrado por esse caminho nos últimos dias, pessoas que só têm vivido pelo fogo. Às vezes você encontra, o culto foi uma bênção. Você conversa com alguns irmãos e diz, o culto foi uma bênção. Eu estou numa igreja agora, irmão, que é fogo puro. Mas, irmão, se não tiver pão, se não tiver alimento, só o fogo não basta. Tem que ter alimento, tem que ter pão, tem que ter peixe. Pode ter fogo, eu não estou aqui negando que tem que haver fogo, tem que haver um pentecostalismo, porque realmente Pentecoste não é isso que nós pregamos, não é isso que nós falamos. Mas tem que haver pão, tem que haver alimento. E o alimento se dá pela palavra de Deus. Isso aqui é palavra de Deus. Talvez é por isso que te confronta. Talvez é por isso que você não pula, porque é palavra. Você vai sair daqui saciado, porque é palavra de Deus. No fogo somente não basta. E Jesus tem fogo, mas também tem pão. Aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Se coloque de pé, porque o tempo já não nos permite prosseguir. Aleluia, Jesus. Aleluias. Graças a Deus. E aqui eu caminho para o fim. Aleluias. Jesus diz a ele, traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. A Bíblia diz que Simão arrasta a rede para a terra. A terra aqui fala de firmeza. Fala de confiança, porque o homem não foi feito para estar no mar. Mar é conquista, irmã Claudete. O homem não foi feito para estar no ar. Ar é conquista. O homem foi feito para estar na terra. Para estar na terra. Terra fala de confiança, perseverança. Entender que o Senhor é soberano. A pesca foi conquista. O lugar de comer a pesca, o lugar de saciar a fome é na terra. Aleluias. Ninguém assa peixe no mar. Você acha peixe na terra. Aleluias. E diz a Bíblia que ela estava cheia de 153 grandes peixes. Eu não vou entrar no mérito desses 153 grandes peixes. Mas eu vou dizer para você essa manhã que Jesus aqui foi específico. É aonde você acha que não daria, é aí que dá. É onde você acha que não tinha, é aí que tem. É onde você acha que Jesus não tem condições, ou seja, capacidade de te sustentar. E Jesus está dizendo assim, eu tenho condições de te sustentar. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E embora tantos peixes, a rede não se rompeu. Sabe por quê? Lembra do capítulo 5 de Lucas? Naquele instante a rede rompeu. E os discípulos viam todo o seu trabalho ir por água abaixo. Era necessário passar por aqui. Talvez a luta, a tribulação que você está passando hoje é necessário. Para quando o Senhor se manifestar, você possa ver a glória de Cristo e saber que tudo que foi feito foi para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluias.
Dessa vez a rede não rompeu. A qualidade, Jesus foi muito específico, a qualidade, a quantidade de peixe era muito maior. Pode soltar, irmão. Pode começar a louvar. Era muito maior. Mas dessa vez a rede não rompeu. Deus está te dizendo aqui essa manhã, a sua rede não vai romper. Se mantenha firme. Busque mais ao Senhor. Esteja na presença do Senhor Jesus. A rede não vai se romper. Aleluias. Perceba que eles não mudaram de barco, eles não mudaram de mar, eles não mudaram de rede, eram as mesmas pessoas, mas a rede não rompeu. Aleluia, Jesus. E Deus está te dizendo essa manhã, a sua rede não vai romper. Permaneça firme, busque a minha presença, porque a sua rede não vai romper. Aleluia. Adore o Senhor. Oh, Deus maravilhoso, aleluia. Sua pesca a noite toda não teve sucesso. Oh, Deus. E agora seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Talvez é o jeito que você está pensando essa manhã. Não dá mais, Senhor, não aguento mais. Deu errado. Aleluia. Pois você sabia onde o peixe estava. É. Era ali que você sempre pescava. Mas tentou a noite inteira, nada conseguiu pegar. Meu Deus. Mas está acontecendo um culto na beira do mar. E é Jesus quem vai pregar. É, a ele aí. E quer teu barco emprestado. Meu Deus. E depois Ele está aqui essa manhã. ele chama pra voltar. Exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai É, ver. meu Deus. Ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você Tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta igreja. Aleluia, Jesus. Quer ser surpreendido por Cristo essa manhã? Quer ser surpreendido pelo Senhor essa manhã? Levanta a sua mão e começa a tributar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Começa a dizer a Ele o quanto Ele é importante na sua vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, meu Senhor. Aleluia, meu Deus. Não vai precisar mudar de casa, Olha aí. de rua, de cidade, nem tampouco do país. É. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto, Oh, aleluia. É depois do culto. depois do culto ele Meu vai Deus. com você. Aleluia, Jesus. Depois do culto tem milagre, providência, tem resposta, receba. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nessa igreja. Não vai precisar Meu Deus. mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. meu Deus, aleluia. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Aleluia, Depois do Jesus. culto você vai Meu voltar Deus.
exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, eu já sei até o hino que tu vais cantar. Eu, Jesus, aleluia, Jesus. Eu vi inimigos lutando, lutando, mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo. O quanto mais apertava, Aleluia, Jesus, aleluia, meu Deus. Eu estava crescendo, 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 crescendo. Depois do culto você meu vai Deus ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto tem milagre, providência, tem resposta, creia. Depois do culto você vai voltar, meu Jesus, exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta igreja. meu Deus. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta igreja. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Eu não sou criança. Eu não estou aqui para poder brincar. Eu não dependo disso. Mas enquanto o irmão estava louvando ali, Deus estava me revelando aqui. Tem pessoas que não têm sentido a alegria de voltar para o seu lar. Deus manda te dizer aqui essa manhã, não é a tua casa. O problema não é a tua casa. O problema é a direção que você está tomando. Aquele lar ainda é o mesmo. A minha presença ainda está ali. Deus se faz presente naquele lugar. O que Deus manda te dizer para você aqui essa manhã, volte para o seu lar, para a tua casa. E quando você chegar ali, você possa anunciar que Jesus é o dono daquele lugar. Aleluias. Aleluias. Volta a ter a alegria que você tinha quando aceitou a Cristo como Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, a sua palavra, Senhor, foi ministrada da forma que o Senhor colocou em nosso coração. Mas nesse instante, ó Deus, nós queremos lhe agradecer, ó Pai. Te pedir, Senhor, por cada irmão seu que aqui está presente, por cada servo teu que aqui está. Que o Senhor possa continuar, Senhor, estendendo as tuas mãos sobre a vida dele, ó Pai. Sobre a vida deles, ó Deus. Sabemos que os tempos são difíceis, as provas são difíceis, Senhor. Mas nós temos consciência, ó Deus, de que o Senhor está na praia, que o Senhor está, Senhor, na beirada da praia nos esperando, ó Deus. E que nenhuma das suas promessas, nenhuma daquilo que o Senhor prometeu, não irá, Senhor, se cumprir sobre as nossas vidas, ó Pai. Porque sabemos da sua soberania, Pai. O inimigo não tem poder sobre nós. Tu tens todo o poder. A ti é tributado, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, ó Pai, é dada somente a ti, Senhor. Porque sabemos o quanto somos necessitados e precisados de ti, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pastor Telson. Glória a Deus. Faz assim com a sua mão. Nós temos só que dar a bênção apostólica e agradecer ao Senhor. Que todos tenham uma semana na paz do nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e que todos juntos digamos amém.